Pauta aqui dentro do Temática. Muito bom dia para você que nos acompanha. O programa está ao vivo em nome de Ótica Martinato. Você conhece, você confia. Também falamos para Grupo L Fórmula, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade. Sicredi Pioneira no WhatsApp, no aplicativo ou na agência. A Sicredi Pioneira está sempre próxima de você. Conte com o Sicredi no canal em que você desejar. Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro. E Postos Rodeios, 50 anos no mercado definem nossa competência. Ao vivo pelo rádio, 560 no AM, 79,9 no FM, na Alexa, na aba ao vivo do site e também agora com imagens do estúdio com o facebook.com/rede Tua Rádio. Nossos convidados, plantel completo nesse ano de 2026. Pablo Carlotto. Inaugurando o ano, então. Bom dia, Pablo Gasparim, tudo bem? Bom dia, Beverly. Bom dia, Gasparim. Que bom retornar e completar a mesa. Todo mundo bronzeadinho. Bom dia, Bom Gasparim. dia, Beverly. Bom dia, Pablo. Bom dia aos ouvintes, né? Bom estar junto com vocês, plantel. Uma época foi o Gasparim que tirou férias, o Pablo também deu uma saidinha, faz parte, né? Já faz. Eu até ia propor para vocês que a gente falasse sobre essa questão de começar o ano e começando o ano, né? Tirar esse mito de que tem que ser depois do carnaval, sempre tem que ser depois de alguma coisa, mas a gente vai deixar para depois do carnaval, tá certo? A gente vai deixar para depois. É que, na verdade, eu tenho me deparado e tem me instigado, assim, como pessoa nos vários lugares que eu frequento, Gasparim, Pablo, vocês já devem ter sentido, ouvido, percebido a quantidade de pessoas frustradas. É como se fosse uma epidemia, né? Eu não quero que minimizar os motivos pelos quais as pessoas se frustram, não é minimizar, mas é algo que é diferente, e eu vou explicar por quê. Na pandemia de Covid-19, todos nós vivenciamos. É diferente quando alguém nos conta, um vírus circula assim, a gente aprende lá na escola. É assim, é assado, ele age em tanto período, ele fica incubado, né? A gente aprende isso na escola e é uma coisa, é uma informação. Vira um conhecimento, um aprendizado quando a gente vivencia. Nós vivenciamos a Covid-19. Ninguém pode dizer que não sabe como é que era a sensação da pele, no corpo, na mente, do medo de pegar, do medo de morrer de uma doença, do quanto aquilo poderia ser prejudicial, porque era uma roleta russa, ninguém sabia se atacar o teu pulmão, o teu coração, o sistema circulatório, se ia ser neurológico, se ia ter sequela, se ia ser grave ou não, era um pavor coletivo. Por quê? Porque a gente vivenciou. E aí criou uma experiência sobre aquilo. Então, a gente hoje pensa em vírus diferente do que pensava certamente antes da Covid-19. Mas o mesmo não vale para conhecimentos que são mais velhos do que andar para frente, que a nossa mãe dizia: me diga com quem andas e te direi quem és. Por quê? Porque é contagioso. Eu posso não me contaminar? Como um vírus. Posso. Posso ter imunidade? Posso. Mas tem garantia? Não tem. Não tem. Então, lá em casa, a mãe dizia: cuida com quem tu anda. Posso hoje questionar que isso seja uma verdade absoluta? Acho que posso, não só posso, como devo. Mas era isso, né? A gente não prestava tanto atenção, por quê? Porque era uma coisa que a gente não via, não sentia, nem todo mundo experienciava, nem todo mundo viveu uma experiência negativa. Só que hoje, nós todos, de uma forma geral, tá muito fácil se contaminar. Eu não sei vocês, mas eu mesma, às vezes, eu convivo com tanta gente negativa que eu chego em casa, assim, tem que tomar um banho, tira do. E não raro a gente começa também a replicar aquele sentimento. Ah, ninguém faz, então eu também não vou fazer. Ah, não dá certo, então não vou achar que dá. É uma frustração, é um pessimismo coletivo. É isso. E quando as crianças não querem fazer, tem N motivos pelos quais as crianças, os jovens não fazem. Não vou entrar em todos, mas certamente um desses também é. Um desses também é o exemplo do adulto que acha que o mundo está uma M. Então, para quê? Para que viver? Para que se esforçar? Para que continuar? Para quê? Né? Vocês sentem isso? Eu sinto e digo o seguinte, que não é um produto pós a Covid, pós-pandemia. É um produto que se evidenciou pós isso. Por quê? Certamente.
porque isso já perpassava de alguma forma através de brincadeiras, através de piada, através de memes e assim por diante. E hoje parece ser um discurso de todo mundo, um lugar comum para todos, um lugar de identificação e de pertencimento. É você sentar à mesa com amigos, ou você trocar mensagem com parentes, ou no grupo de família e tal, tudo sempre com uma tendência mais de algo mais danoso, mais pessimista, mais, digamos assim, para baixo, sabe? A segunda já começou e já estou cansado. A segunda-feira, e isso não é só em determinadas coisas, é quase no geral, que vai do trabalho até o universo das relações, certo? Começou o ano letivo, meu Deus do céu, quanto trabalho eu vou ter que fazer. Já tá gastando energia com uma coisa e tal. Ontem eu vi até alguma publicação lá de alguém dizendo assim, e era um meme. Que doideira, era assim, ó, doideira, voltei das férias e o meu sentimento é bloquear a minha chefe no WhatsApp. Ai, que tentação que eu tenho de bloquear a minha chefe no WhatsApp, sabe, no grupo da empresa, no WhatsApp, né? E tal. Então, veja bem, e isso que tu colocas Quantos tu como conhece pauta, que dizem, eu voltei de férias, sou tão cansado. sabe? Estou planejando a semana que vem, mas já estou cansado só de pensar na semana que vem. E isso não fica impune para a questão mental humana, certo? E isso também leva, no campo das relações, as pessoas olharem, às vezes até a pessoa também faz isso, mas olhar para o outro e dizer, caramba, o cara só fala besteira, só fala M. E a gente vê isso, as pessoas meio que se dando por conta, dizendo assim, não, não vamos almoçar com aquela pessoa está numa fase que ela só fala coisa negativa, certo? Mas esse comentário já é um É uma fase comentário que dura negativo. anos, uma fase que dura anos. E engraçado isso, né? A gente começa às vezes, Pablo, a gente não se dá conta que é na brincadeira, Gasparim. Eu tenho ouvido muito, tu falou da brincadeira, né, de bloquear o chefe. Eu lembro que eu mesma já disse brincando, nossa, essa semana tá comprida, brincando. Era segunda-feira, né? 8 da manhã. Nossa, essa semana tá comprida, essa semana não acaba. Brincando. Só que brincando, não tô aqui, gente, podem brincar. Mas não cria é uma uma- atmosfera que não é Isso! legal. E vai trazendo pra gente uma espécie de que aquilo é realidade, é Porque fantasia. pensa num ambiente familiar, Bebe. O pai e a mãe chegam do trabalho e fala mal do colega, do gerente, do dono da empresa, que ele nem conhece pessoalmente, fala mal do Do produto, transporte, da do comida, do trabalho que ele almoço. fazer. A criança e o Verdade. adolescente ali, que mensagem vai receber? Que é bom trabalhar? Que é legal trabalhar? Sabe? E isso, Beber, vai para outros universos também. Eu chego em casa diante do meu filho e digo para ele, na presença dele, dos meus filhos e de outras pessoas, eu falo mal dos meus amigos. Uhum. Que mensagem aquela criança, aquele adolescente recebe sobre a relação entre amigos? Sabe? Então, é disso que a gente tem que falar muito, que hoje, a gente já falou em outros programas, Gasparim, hoje a gente diz para as pessoas que a gente tem no campo das relações, desculpe, rádio ouvintes, tá? Desculpe o pessoal que está nos ouvindo, mas hoje as pessoas se chamam de merda, se chamam de idiota. No campo das relações, entre pai e filhos, entre irmãos, entre filho para com os pais, chama de idiota, chama disso, chama daquilo, esvazio do sentido da palavra ao pronunciar, mas quem ouve? Quem recebe a mensagem? É. Está no mesmo nível A de gente causou até uma desapego. depressão no Gasparim. Gasparim não estava desanimado. Não, eu, Ficou. eu acho que você abriu o programa muito bem, né? Sobre a história, né? Eu sou de uma opinião, cara, que nós temos que ouvir mais as pessoas que viveram a história e ouvir menos quem está contando a história ou a história, tá? Eu acho que você falou, né? Quem conviveu com a Covid como exemplo, né? Mas assim, ó, começar a viver nas férias, eu li um livro, reli o livro Executivo Elefante, tá? É um livrão, vale a pena, porque na verdade tudo que você fala é uma briga eterna entre o executivo, que é a sua consciência, e o que é inconsciente. 90% do que a gente faz, por exemplo, se eu quero parar agora, eu não consigo parar. O elefante continua pensando. Ele briga com o Pablo pensando, eu quero brigar com o Pablo. Então, o nosso dia a dia é isso.
Por exemplo, eu sempre brinco, eu não gosto muito de ir para academia. Então, se eu tenho aparece um compromisso antes da academia, o meu corpo fica feliz. Não sei se o pessoal que está nos ouvindo já passou por isso. Ou seja, eu quero fazer academia e meu corpo fica feliz. É o Quando eu não elefante. Então, essa é a eterna briga. Então, e nas férias, eu li um artigo muito bom. Eu tenho uma teoria, assim, só um pouquinho sobre esse negócio de academia. Esses dias eu disse pra minha filha. Se eu morrer, porque teve uma senhora de 53, 54, que morreu na academia, não teve um mal súbito, morreu. Sim. Aí minha filha veio me contar essa história e disse, olha, por isso que eu não vou. Tá aí, ó, a explicação, né? Porque se tu vai pra academia e tu morre, tu já tá pertinho do portal do inferno. Tu já tá ali na porteira, catraca, tu passou, Gaspar? Passou a catraca? Passei. Já é, como é que se chama? O purgatório. Purgatório. Então tá pertinho, né? Isso aí. Melhor morrer longe. Mas Tô eu tenho um brincando, tô trabalho, brincando. um trabalho muito bom. Quer dizer, claro que foi na rede social, mas pelo menos eu tento verificar, que não seja A fofoca, fonte. né? Mas eu tinha fonte, pelo menos. Qual é a diferença? Hoje se fala muito, talvez até numa terceira guerra mundial, entre a religião, né? Os países, né? E o crescimento muito de alguns mundos, mas principalmente a China, o asiático, né? Por causa até do número de pessoas, né? Por exemplo, se a China, se cada um comesse um bife lá, só não teria animais no mundo para um ano, né? Pela quantidade de pessoas. A Índia, né? Mas o mundo asiático, diferentemente de nós do Ocidente, nós temos como educamos os filhos, né? Então, lá eu falava sobre a educação dos filhos. Lá, mesmo hoje, até uma certa idade, quem escolhe desde a comida até a roupa, tudo é a mãe e o pai. Nós aqui, o cara nasceu no hospital, ele vai para cá e já vai escolher. Então, fazer essa correlação entre o mundo asiático e explicava por que lá o filho não pode escolher. Começar pelo buffet aquilo, vamos lá, não tem choro lá. Quem vai escolher a comida que você vai almoçar é a mãe e o pai. Atrás disso, aí você vai querer colocar para a nossa vida, mas atrás disso tem uma educação fantástica, né? Ou seja, nós estamos dando uma responsabilidade de escolha que ainda a pessoa não está preparada. Isso é fato. A gente Entendeu? tem. Então, a mesma coisa, vamos pensar, a gente pode escolher o presidente da República no Brasil, mas a gente não pode escolher outras coisas. A gente assume certas coisas e não tem. Então, começa por ali. Então, esse trabalho apresentava exatamente porque a disciplina, o estudo, a educação, tudo do mundo asiático, né, versus o ocidental. E me deixou a pensar, sabe? Eu acho que nós estamos num momento hoje que as escolhas são tantas opções de escolha que o cara acaba sendo escolhido. Você cria uma agonia, ou seja, pessoal, eu lembro que fui esse dia, eu acho que você já contei, o meu cabeleireiro, que há 50 anos, né, que é o mais barato de Caxias, né, ele estava de férias, eu fui no outro. Eu vim cortar o cabelo. Tá bom. Faz o cadastro. CPF, o dia que você nasce. Que cor cara, moço, eu só quero cortar o cabelo. Você chega numa loja hoje, você vai num restaurante hoje. Tá, opção. Tá, isso, eu quero isso. Aí o cara, mas tem isso. Tem isso. Moço, eu só quero isso. Deu para entender? Então, e aí já tem prova. Ou seja, mesmo nós, como vendedores, como bodegueiros, quanto mais opção o cliente tem, mais difícil fica para ele escolher. Ele acaba indo embora sem escolha, porque ele sai de casa para comprar uma televisão e na cabeça dele tinha essa televisão. Se tivesse dois modelos, ele levaria a televisão. Como tem 30, ele vai pensar, porque abriu um leque muito grande. E se nós pensar em termos de frustração hoje, talvez seja isso. A pergunta que fica, né? E às vezes nós estamos tentando escolher, tá? Ou seja, optar por coisas que não tem opção. Tem coisa que não dá para discutir. Você sabe. Só assim, por exemplo, se o avião sai às 14 horas aqui do nosso aeroporto de Caxias, não dá para chegar atrasado. Não dá para discutir. Então você vê gente quebrando porta, você vê pessoas discutindo, brigando. Esse dia o cara chegou atrasado, mas eu cheguei cedo. Eu digo, cara, tá, pessoal, vamos trocar de assunto, cara. Isso aqui não resolve, cara, tu tá errado e pronto. Esse dia um cara me disse, eu tenho 2 filhos, não ajudo nada lá em casa, não seco a roupa, o prato, nada, né? Eu digo, claro, e aí tu perde o amigo. Eu digo, a culpa é tua e da tua mulher.
Tu quer que eu vou lá ensinar? Esses dois guris não têm Dá no 15 quê? anos. Dá no Eles quê? não nasceram com 15 anos, eles não nasceram com Não 18. reclame quando Só a que o culpa é seguinte, sua. bebe. Ah, O pai, o óbvio, tem que voltar a ser dito. O mandado. O pai não disse isso para o filho dele. O professor tá acuado, não quer dizer. A vida vai dizer. E aí vem a frustração. E aí você vai na empresa, você fala isso, você vai ter uma ação trabalhista com sim. desvio de função, etc. Ou você é grosso. Agora, esse pai que me diz, por exemplo, ele estava um descarrego. Eu poderia dizer, realmente essa geração nova. Cara, mas quem é que formou teus filhos? Por que eles não estão ajudando dentro de casa? Quem é que poderia ir lá na tua casa e resolver isso? O Estado? Não, né? Então é o seguinte, nós esquecemos de dizer o óbvio. Pessoal, eu voltei de uma viagem, agora fui para os Estados Unidos, cara, eu estava comentando com um amigo de manhã, o que me revolta não é o primeiro mundo tal. Pessoal, nós estamos nos tropicando na sujeira. Começa por Caxias do Sul, que é uma cidade de primeiro mundo. Pessoal, o que aconteceu com a nossa população? Dá uma olhada a qualquer local que tenha grama. Não tem um jardim de grama que não esteja de sujeira, por causa do vento e tal. Mas, meu Deus, o que está acontecendo com nós? Agora, qual é a solução? A culpa é do prefeito? A culpa é do Pablo? Não sei. Mas nós, como sociedade, estamos pecando. É uma boa Olha observação. assim, ó, tu colocas ali, e um dos pontos que tu colocavas ali, afinado à pauta de hoje, é a questão do poder de escolha, certo? E hoje nós sabemos de que, e já tem dados sobre isso, até científico, de que a pessoa que fica o tempo todo cultivando aspectos negativos, vendo o negativo, percebendo o negativo, sem dar uma contribuição para como mudar, assim como os exemplos que tu colocavas ali, acaba tendo, avoluma o próprio problema, entende? Falar do problema sem buscar a solução é avolumar o problema. Veja bem, quando você tem uma escolha, algo a ser feito, se tu não faz afinado com critérios e prioridades, tentando responder na tua existência, não precisa ser da tua família, da tua sociedade, da tua empresa, onde tu trabalhas, ou sejas dono dela. Se não tem bem claro um porquê e um para quê daquilo que tu estás fazendo, a tua escolha se esvai. E hoje, na questão assim, ó, Bev, do negativo, do depreciativo, do não sei o quê, se nós olharmos hoje para as redes sociais, das plataformas aos aplicativos, né, a máquina ali, ela divulga bem mais aquilo que é negativo, aquilo que é, porque é o algoritmo que daí, afinado ao que você gosta, coloca sobre os teus olhos aquilo, né? Se você gosta de sentar em M, vai continuar sentando em M, porque o algoritmo vai entender que é aquilo que você gosta e vai continuar colocando ali. De vídeo a memes, ao que for, certo? Então, hoje, enquanto indivíduo, enquanto sociedade, nós temos que parar e pensar. Olha, a minha escolha, seja na política, seja no campo do relacionamento, no campo profissional, a minha escolha tem que estar bem claro para mim um porquê e um para quê, certo? Um porquê e um quê. E eu trabalhar em cima de prioridades. A gente não pode levar a maioria hoje das pessoas, no meu entender, a maioria das pessoas hoje levam a vida no automático. No automático. Aí, ao levar a vida no automático, sempre levando com a barriga, sempre empurrando com a barriga tudo, dos problemas às questões mínimas, da questão de fazer compras ou economizar para fazer algo maior logo depois, a gente leva no automático. E aí o que acontece? Depois eu vou me somar àqueles que reclamam de tudo o tempo todo. A gente vê isso lá dentro da igreja, a gente vê isso dentro dos grupos sociais, a gente vê isso nos grupos de WhatsApp, que as pessoas colocam ali, bom dia, o outro, bom dia para quem? Certo? O outro lá reclama de alguma coisa, aí alguém diz assim, quem nunca? Sabe? Então a gente já tem até expressões para se identificar, para dizer, ó, estou coeso contigo para falar mal, certo? Entende? Falar mal. E hoje, com a inteligência artificial e com as grandes e imensas possibilidades de aplicativos de você gerar vídeo do nada, entende? Com o algoritmo, com texto e tal, tudo que pode ser feito até pela inteligência artificial, ainda a tendência é fazer para o negativo. Deixa eu só mencionar, porque vocês trouxeram assim, olhares diferentes sobre o mesmo tema, e a gente talvez perdeu um pouquinho essa questão do princípio do contágio,
esse é o foco hoje, o quanto isso nos contagia, né? Veja bem, o Gasparim usou um exemplo, ele contou uma história, né, de alguém ali, até fez a gente dar uma risada, porque o Gasparim tem esse jeito direto de ser, mas certamente te contaminou, Gasparim. Certamente, ficou evidente Ficou quando, impactado. quando ele reage dessa maneira a ponto, né, de dizer tu é o culpado, reagiu. Por quê? Porque a gente não consegue mais dimensionar se eu me contaminei, se eu estou ajudando. Nós meio que fomos perdendo um pouco a referência. Estou sendo útil, porque eu imagino que o Gasparini também se pergunta, vou perder o amigo. Então, ele deve ter se perguntado internamente, devo dizer, devo calar, devo só concordar, devo simplesmente ir embora e abstrair? Porque é isso, nós fomos perdendo um pouco o referencial. Eu tive uma experiência ontem, em Caxias do Sul, numa loja de produtos de cosméticos, shampoo, tudo que tem de cosmético no centro de Caxias do Sul. Passei na loja, precisava comprar alguns desses produtos, sabonete líquido, coisa e tal, passei na loja, e é uma loja que eu sempre frequento, eu sempre compro esses produtos lá, uma vez por mês, pelo menos eu vou lá fazer essa compra. Eu achei muito interessante porque tinha 3 pessoas, assim, evidentes, uma no caixa, e 2 na porta, assim, um pouco mais para fora, um pouquinho mais para dentro, né? A outra pessoa, a quarta, eu nem vi onde estava naquele momento. E do caixa, Gasparim, sem mentira, ela estava deitada sobre o computador, deitada sobre o teclado, olhando alguma coisa na tela, mas ela estava deitada. E a gente entende, eu não estou aqui julgando, eu estou apenas trazendo o que a semiótica quer dizer. Dá a impressão de alguém que está cansado, está com calor, pode ser mil E ontem era a coisas. segunda. A segunda, emburrada, parecia que estava lá a contragosto. A outra pessoa com os braços cruzados e a cara fechada. Eu entrei, eu já sei onde estão as coisas que eu quero comprar, já fui indo lá para pegar. Nenhuma disse assim, posso te ajudar. Uma, eu senti que ela ensaiou perguntar. Mas eu imagino que na cabeça dela passou aquela, sabe aquela televisãozinha que diz Por que eu? Não, acho até que não. Acho até que ela pensou assim, essa senhora já sabe o que é, não precisa de ajuda. Até acho que foi isso que ela pensou. E aí eu fui pegando as minhas coisas, né? E aí veio essa quarta pessoa, do nada, Gasparim, do nada. Ela pegou, eu estava escolhendo um determinado produto, uma prateleira cheia de produtos, ela foi lá e pegou 2, 3 daquele produto, era água oxigenada. Pegou 2, 3 daqueles produtos. E tu precisa de água oxigenada, né? Aí eu disse, sim, mas eu estou escolhendo a marca que eu já compro. Aí ela, qual é a marca que tu já compra? Eu disse, eu não achei aqui ainda, mas vou achar. Aí eu disse, aí ela falou, e pegou as que eu iria pegar para mim. Ela não fez absolutamente, ela só pegou para mim. Aí eu continuei comprando mais umas 2 ou 3 coisas. Ela foi até o caixa, eu segurei as minhas coisas e ela disse, essa venda é minha, para a pessoa do caixa. Então, a comissão que ela ia ganhar ficou para essa pessoa. Ela tá errada? Ela não tá errada. O que eu quero dizer é que as pessoas. Olha, eu me contagiei com o emburramento das pessoas e me contagiei também com essa coisa assim de uma espécie de oportunismo. Sabe? Tu não fez nada e tu quer ganhar a comissão, não. Tu quer ganhar a comissão que eu acho justo. Eu acho justo. Deveria ter acompanhado a venda. Não tinha ninguém nas paredes. Não estava disputando com ninguém. Resumindo a ópera, não é sobre o comportamento delas. É sobre o quanto eu me contagiei. Eu saí emburrada de lá. Do nada, eu saí também um pouco emburrada. Eu levei uns 5, 6 minutos para ir me desintoxicando daquilo. É contagioso. Porque a gente vai levando para os outros lugares, tu entende? Aí por que as pessoas reclamam de atendimento no próximo e no próximo? Porque elas já vêm contaminadas. Só que aquelas pessoas possivelmente também já estavam contaminadas. Eu não estou julgando ninguém. Eu só estou dizendo que é um vírus. É um vírus. A questão também, assim, ó, tu falas de contaminação, mas eu também gostaria de falar sobre o detox. Que detox uma pessoa poderá fazer no final do dia, para não deixar acumular a semana e o mês, Ah, é verdade. para criar uma imunidade, entende? Sobre essas questões. Porque você vai no trânsito, tu vê isso. É verdade. Tu passa em tal lugar, vê aquilo. Porque não é só no comércio. Sim, Se tudo. tu olhar, o cenário todo hoje está montado para te testar a tua imunidade ou a tua resiliência sobre as coisas que estão postas por aí. Rapidamente, tem uma pessoa da minha família que trabalha numa indústria, então, para trazer um exemplo, né? E às vezes ela chega, essa pessoa da minha família chega dizendo assim: nossa, aconteceu X situação no trabalho, né? E alguma coisa assim. Aí isso foi transportado pelas pessoas que viveram a situação
para o almoço no refeitório. Aí a comida já não estava mais boa. Sim. De 5, 6 possibilidades de comida, já não estava mais bom. Voltaram, pegaram o transporte coletivo da empresa. Resumindo, chega em casa Levou com para casa. Levou pra casa. exatamente com uma história de que as É. coisas não são boas. Não, as coisas não são ruins. Isso é a realidade e a fantasia. Então, como a gente faz? Primeiro, acho que são duas perguntas que a gente tem que fazer. Como a gente faz para identificar se a gente não está contaminado, né? A segunda é como é que a gente faz para sair dessa roda, desse círculo viciante, né? O círculo pode ser uma questão de reação. Você passa a existir no estado da reação, e não mais do agir, do pensar, do refletir. Aí tu chega em casa feito um balão já para lá de cheio, qualquer coisinha que aconteça em casa, você vai estourar justamente para cima daqueles que coabitam contigo, entende? Quer filho, quer esposa, quer marido, quer quem seja, né, que está coabitando contigo. E hoje a gente tem um aumento muito grande, Beverly e Gasparim, de casos em família que depois, quando acontece uma coisa trágica, ao analisar vai dizer, mas como assim? Aí tu vê que tem um contexto, não tem ali digamos assim, aconteceu ali. Não, já vinha acontecendo, já tinha um histórico anterior muito grande. Aí a questão da imunidade, que eu gostaria de falar, então, o que hoje garante uma imunidade para as pessoas? Refletir, dialogar, conversar, buscar um especialista na área da psicologia ou da psiquiatria. O que nós não podemos é criar como algo normal e comum é a automedicação. Porque tem muitas pessoas que, por causa dessa questão de dar vibe de negativo, é triste, eu não aguento mais trabalhar, não aguento mais aquele relacionamento, eu não consigo mais dormir por conta disso e tal, tudo, aí vai na medicação. Entende? Então, veja bem, nada hoje é dissociado do resto de nossa existência. Sabe? Quando tu falas ali, no momento que você escolhe e você entra nessa pseudocultura, porque isso não dá para entender como cultura de que você alimente teus dias só com coisas negativas, com memes, com vídeos, com isso, com aquilo, que mesmo que seja muitas vezes no tom da brincadeira, sabe? No tom da brincadeira. O universo, não estou julgando, tá, gente? Mas hoje nós temos que rever a nossa relação com o universo dos influencers. Os influencers estão ali monetizando, virou uma profissão e que ganha um bom dinheiro. Mas hoje, um bocado de influencers, eles são para trollar, para não sei o quê. Tem casais fazendo aí essa profissão de influencer, que é o tempo todo um dando em cima do outro, paulada, brincadeirinha, que na verdade ali são personagens atuando, não é mais o casal. Não é mais o casal. E se você olha Beverly, esses dias eu estava olhando de um casal que é de Santa Catarina, que me perdoe se tiver só um casal de Santa Catarina fazendo isso. Que daí todo mundo já vai saber qual é o casal. Eles começaram algo legal, uma proposta legal, para poder ter, né, adesão de mais pessoas e tal, tudo, eles começaram a, entre eles, se hostilizar. Entende? Na brincadeira. É para você rir. Só que se você come isso o dia todo, o tempo todo, não é legal. Agora estão na fase de incluir a sogra junto. E você sabe muito bem o quanto que existe na nossa cultura de brincadeiras, vamos dizer assim, que não são só brincadeiras. Que é aquilo que eu te falei do oportunismo. É usar sobre a uma sogra. situação de forma oportunista para gerar um objetivo. Eu falei da questão da pessoa que me atendeu lá no fim, né? Pegou só para dizer, né? Isso também é uma coisa que gera um desconforto, porque a gente sabe que está errado. Lá no fundo, a gente sabe que não é um comportamento ético, né? Não é um comportamento ético. Deveria ter um critério, uma ordem de fila. Eu sei porque eu já trabalhei em comércio, né? Se não teve ninguém que atendeu, tem uma ordem de fila. Uma ordem de fila que ganha comissão e etc, né? Gasparim, segura teu raciocínio, segura, tá? Eu tenho que fazer um intervalo, são 11h38. A gente está falando sobre isso, sobre se você já percebeu que se contaminou ou contaminou alguém com as suas frustrações. Para e pensa um pouquinho, porque todos nós precisamos fazer esse exercício. Nós voltamos na sequência. Aconteceu isso na minha loja, só ontem de manhã, um cliente só na loja, todos os vendedores conversando e o cara lá escolhendo o produto.
Não, mas assim, eu eu não acho que mas foi. estraga o É. dia, o meu dia estragou ontem, Ah, sabe? sim, Entendeu? sim, Porque é o sim. seguinte, Assim, tu como dono de loja, tu te sim, né? sente impotente, sabe? Tu Sim, te sim. sente impotente, cara. Não, nesse sentido, sim. Eu entendo, tem o calor, tem a coisa também. Eu não fiquei. O que me deixou chateada é eu ter me contaminado. Não sei se ficou claro. Não é o comportamento deles. Sim. É eu Agora ter tu me falou em contaminado. influência, né? No passado nós estudamos, né? Por que que as pessoas era importante o uniforme, né? E quem passou necessidade, que foi pobre e tal, o uniforme é a coisa mais fantástica que existe no mundo, né? Por que que o exército, né? Inclusive o exército antigamente não deixava soldado vir de carro. Exatamente, porque no colégio, tu imagina uma mocinha, né? A dificuldade dela de todo dia com uma roupa diferente não ter uniforme. Ele não começa por ali, então aí cada influência hoje começa essa comparação, né? Agora, por outro lado, né, eu estou acompanhando agora, porque agora é feminicídio, é tudo a imprensa, a Rede Globo pegou e tal. Cara, eu não sei o que está acontecendo, cara. Eu não sei, cara. Quanto mais nós temos, mais nós estamos se matando. Na verdade, claro, nós estamos se matando. Né? Por outro lado, também, o relacionamento entre mulher e homem, vamos lá, nunca foi tão fácil, teoricamente, e nunca deu tanto trauma, entendeu? É assim, da namoradinho matando guria, entendeu? Uma coisa que pô, mas é tão simples, né? E ao mesmo tempo, aí o cara briga com a namoradinha com 20 anos, ou 18, 16, e está se matando, cara. Eu digo, tu ter filhos hoje Com os casos do ano passado e os casos desse ano, no recorte só do Rio Grande do Sul. Já foram 11 só esse ano. Pois é. Feminicídio, isso computado, né? Já tem algum Computado, né? estudo, já tem alguém traçando os elementos comuns dessas questões ali? Na verdade, tem alguns estudos, Porque mas. deveria ter alguma coisa já Todo rápido dia já tem para reportagem, identificar mas as áreas. Eu fiquei muito impactado com aquele caso ali de muitos capões. Pelo amor de Deus. O casal se separando, brigas e não sei o quê. Aí no dia de assinar a separação, vão juntos de carro. Assinam, voltam juntos de carro. E ele não deve. Mas estão se separando porque foram no mesmo carro, gente. Pelo amor de Deus. Mas até então é provável, ele não mostrou isso aí. Né? Eu não sei. Não é fácil. Eu, sinceramente, não. Agora, as relações estão que muito pega fora. isso aí, ó. Eu sempre digo, né? Tu levou uma regada, uma mijada, se tu não passar essa mijada em diante, tu vai assumir, tu vai ficar o dia todo, O caso de Porto Alegre, o cara já estava preso, esteve preso, saiu muito antes do que deveria por bons comportamentos. E agora esquarteja uma outra pessoa. Gente, se ele pegou 28 anos de prisão, que fique 28 anos. Mas aquele que matou a mãe, né? Depois matou a outra. Uma coisa que a gente tem que parar e entender que nós vivemos num tempo que, como a gente foi legitimando esse jeito nosso simples de ficar emburrado, se contaminar, não vai demorar, Pablo, para esse tipo de situação acontecer na nossa casa. Porque a gente condena essas agressões fora, mas a gente está caminhando. Outra coisa tá me chamando, eu tô vendo academia agora. Todo mundo. Eu tô vendo academia. Cara, tu chega onde se troca de roupa, tem 5 caras, eu digo bom dia, boa tarde, ninguém te responde, cara. Mas na academia é porque estão ocupados olhando pro espelho, né? Aí Bom, pode ser. Ou calma, pro corpo, calma, né? calma, vamos voltar. 11 horas e 42 minutos. O Gasparinho aqui no programa Intervalo, a gente se mata de olhando. O Gasparinho está com cada um sobre a academia. Ok, gente, vamos voltar ao programa aqui. Vamos voltar. Beverly Rocha, Ivanir Gasparinho, Pablo Carlotto, você acompanhando a gente aqui. Nós estamos fazendo uma espécie não, a gente está fazendo uma relação entre a frustração coletiva, que é um fenômeno atual que a gente enxerga por aí em todos os lugares, não raro somos nós os protagonistas, como uma espécie de vírus. Então essa é a correlação. A gente está na era dos vírus, a gente já sabe como os vírus funcionam, mas parece que a gente não respeita, não olha com atenção, não tem um certo medo de se contagiar pela frustração. Parece que está tudo bem. E se fosse um outro vírus, não estaria tudo bem. Você gostaria, Gasparinho? Hoje eu vou sair pisando na jaca.
Eu quero pegar gripe. Não, ninguém sai por aí Ninguém. pensando. Hoje eu vou sair, eu quero pegar Covid. Não, ninguém faz isso. Ninguém Mas faz a frustração parece que sim. Parece que a gente, e sabe, coloca o pé ali, se lambuza todo e diz: agora eu também estou frustrado, também posso. Talvez as pessoas Também tenham posso. tendo prazer em se frustrar, né? Mas agora, assim, ó, eu acho que a gente tem que começar a criar mecanismo, né? Eu aprendi desde cedo, por exemplo, né? Que a gente tem que ter os rituais, né? No passado, lembro uma propaganda, eu acho que era da Caixa Federal, que a pessoa saía de casa, botava a fatiota, tomava banho direitinho e ia trabalhar na garagem. Então, a gente tem que, isso. o próprio trabalho online não está dando muito certo, porque a pessoa não produz mais em casa, entendeu? Ou seja, tu tem que Muitas sair. empresas desistiram do home É office, isso né? aí. E você pega, por exemplo, você tem que sair de casa para estudar, né? E esse livro que eu li, o Executivo Elefante, fala isso. Você quiser estudar, você tem que ir na livraria, você tem que ir na biblioteca, você quiser fazer academia, vai numa academia, não compra lá uma esteira fazer em casa, que vai virar cabide de coisa. Quer fazer sauna, vai numa sauna, não me compra uma sauna para instalar no teu chuveiro. Ou seja, nós como seres humanos, então nós somos, por exemplo, lá, vamos lá, eu fui milico. Você vai correr, né? Com 100 homens. Você vai trocando, né? Os mais, porque você troca o primeiro e aí tem a natureza fala, tem os patos, né? Eles voam milhares de quilômetros, de metros, de quilômetros. Eles fazem aquele V, né? Quando o cara da frente fica cansado, troca por detrás. E o cara de trás ele acompanha, ou seja, deu para entender que você não tem como você capitaliza, você como ser humano, você incorpora isso. Volto a dizer o seguinte, Caxias, o pessoal não respeita a fase de segurança. Você vai para Gramado, respeita. A mesma pessoa, deu para entender que o ambiente... Então, aí que nós, como responsável pela empresa, família também, nós temos que criar de tudo para ter um ambiente bom. Começa pela construção, pela iluminação e tal. Mas fora isso, nós temos que criar um ambiente positivo. Por exemplo, eu aprendi, ensinei, por exemplo, se você tiver uma vendedora e ela perdeu os pais ou perdeu alguém na família e está chorando e tal, não dá para deixar essa pessoa trabalhando e recebendo gente. Não adianta. Porque ela vai contaminar, inclusive, a venda dela, mas vai contaminar a coisa. A gente sente por ela tal, mas naquele momento ela não pode, entendeu? Por outro lado, nós criamos algumas leis, como assim, ó, as pessoas com necessidades especiais. Nos disseram assim, não, essa pessoa tem que conviver com o restante das pessoas. Mas nós não criamos um mecanismo para ajudar. Então, você pega, às vezes, uma pessoa com necessidades especiais, que tem uma mentalidade muito infantil e pesa 150 quilos, colocando junto com criança. Mas essa pessoa precisaria ter um tratamento melhor do que uma criança que não tem essa dificuldade. E nós achamos. Eu estava vendo agora o problema que nós acabamos com manicômios, porque nós teríamos que botar as pessoas. Mas nós criamos, Pablo, outro. Então, nós terminamos com o manicômio, mas nós não criamos outro mecanismo. Não, mas a pessoa com isso aqui tem que conviver normal. E aí você vê famílias desestruturadas, famílias tal. Então, nós precisamos, quando a gente acha que vai fazer entre o bem e o mal, a distância é muito pequena. Então, vamos lá. A tua pergunta inicial, o ambiente e tal, você é contaminado, não tem como. Eu vou dizer para ti, o teu comportamento, quando você sai do Brasil e vai para um outro país e você nota as regras bem claras, o teu comportamento muda. Uma simples placa é o seguinte, você está sendo filmado, você muda. Você está viajando para a praia e tem uma placa lá, controle, como é que chama, com pardal, não sei o quê, Pardal. você muda teu comportamento. Ou seja, Radar eletrônico. nós somos o exemplo da nossa mãe, nós somos o exemplo do nosso pai, nós somos o exemplo da família, nós somos o exemplo da coisa. E há de convir também, vamos pensar também o lado político, tal, mas há 40 anos praticamente nós estamos um duelo entre Grêmio, Inter, Caxias, coisa, mas no Brasil como um todo. A gente não consegue mais discutir. Pablo, eu posso discutir sobre essa caneta, mas eu não preciso brigar contigo. E, por outro lado, também no Brasil, vamos pensar, um ecologista, ele assumiu o posto de comando hoje. E o radical, o que é o radical? Eu não gosto de comer carne de porco, tá?
Mas além de eu não gostar, eu não quero que o Pablo não coma. Deu para entender? Ou seja, nós criamos um duelo muito forte. A gente parou de discutir. Não tem, sabe? E começa pela nossa família, Pablo. Começa no colégio. Então, as pessoas que estão mais com sábias, parar de discutir. As pessoas estão em silêncio. Notou isso? As pessoas não respondem. Porque o que adianta tu discutir com as pessoas que não, entendeu? Não tem, tu perde tempo, entendeu? E tu vai criar uma inimizade, entendeu? Então, a gente ser honesto, que nem você riu há pouco do exemplo do pai, né, que falando comigo, dizendo que os filhos dele não ajudam nada com a mãe em casa. E os dois ficam se conversando. Tá? Você falar a verdade hoje, você está sujeito a perder o amigo. Uma ação trabalhista na empresa, se você falar a verdade, e eu falo, aqui falei, é mais fácil você demitir uma pessoa do que dar um feedback ou dizer o que precisa. Não adianta, cara. Então, se a família não fez a parte dela, o colégio não fez, quem vai estar fazendo a sociedade? E a sociedade está muito cara. Dá uma olhada, pessoal, o que está acontecendo nesses territórios dominados pelo crime organizado no Brasil, cara. Eles têm os tribunais do crime. Eles estão fazendo o que a família devia ter feito. Eu vi esses dias, pegaram um rapaz que maltratou a mãe e deram uma punta de laço do cara, levaram o guri até a casa dele e a partir de hoje tu nunca mais vai ofender tua mãe. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus. Então, se a sociedade não está fazendo, quem vai fazer vai ser o crime organizado. Não é possível que aconteça isso no Brasil. Então, novamente, respondendo a tua pergunta, o clima motivacional é que nem, vamos lá, se um dia você acorda em Caxias, né, com esse sol maravilhoso, você já acorda melhor, não tenha dúvida disso, né? O próprio ambiente, o teu animal, o ser humano, ele muda, ele repete. Um dia que tem muita cerração, e aí nós podemos estudar, podemos naqueles países onde é inverno 2 ou 3 meses por ano, é terrível lá. Então é o seguinte, começa pelo clima, mas aí você vai no clima da família, você vai no clima da, da, quem faz o clima somos o ser humano. Nós temos uma igreja fantástica do lado. Olha o clima lá dentro quando tem enterrando alguém, se despedindo de uma pessoa, e olha o clima quando tem um casamento, ou uma formatura. Ou batizado. É o mesmo local, pessoal. Uhum. Então, mas ao ir no velório, eu sou contaminado pelo aquele clima. É verdade. E quando eu vou no batizado, eu sou contaminado por aquele clima. Pois é, eu queria pegar esse elemento do ser contaminado, ser atingido, ser impactado e se permitir ser impactado mais pelas questões negativas do que pelas coisas positivas que estão por ali. E tem uma expressão que diz assim: se existe mundo, é porque mais de 90% ainda é bom. Sim. Certo? Mas eu gostaria de lembrar o seguinte: no momento que você se alimenta dessas questões todas negativas, da brincadeira, disso, aquilo que nós estávamos citando, você começa a cultivar em ti a dúvida, a incerteza, que gera insegurança, que fomenta a ansiedade e que vai para outros níveis ali que todos nós já sabemos, que já foi falado em tantas outras ocasiões, certo? Então, hoje nós temos que pensar como eu me autodetermino em, certo? Em trabalhar, em se relacionar, em qualquer coisa, como eu me autodetermino. Há um mundo organizado, Gasparim, que pressupõe que as pessoas são autodeterminadas, que de repente elas nasceram autodeterminadas, que não precisa ter uma família ali para, que não precisa ter professor, que não precisa ter chefe, que não precisa ter alguém lá dizendo, ó, agora eu vou fazer isso, vai aquilo e tal. As pessoas são autodeterminadas, certo? Porque ao ser contratada foi dito para ele, olha, você tem que fazer isso, 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 isso e isso. Muitas empresas não fazem isso. É verdade. Certo? A pessoa é jogada dentro do trabalho lá, mas não é só operar a máquina. Além de operar a máquina, que tem que ser feito. Certo? Então, as atribuições da pessoa. Aí, mesmo que se diga as atribuições, mesmo que se diga o que se espera de você dentro daqui, dali e tal, tudo, se parte da ideia de que a pessoa se autodetermina. As pessoas não são, na nossa cultura brasileira, no meu ponto de vista, não são trabalhadas para autodeterminação. Autodeterminação e autogerenciamento, né? Eu sei o que eu tenho que fazer, eu vou lá e faço, eu vou lá e dou o melhor de mim,
eu deixo a minha essência como pessoa, porque é ali que eu me descubro como pessoa. Por que tem um bocado de gente frustrada? Por quê? Porque na mente diz, ó, você consegue fazer, você faz aquele prédio melhor do que aquele engenheiro, do que aquele carpinteiro e tal, tudo. Mas quando você se põe a fazer, tu não tem as habilidades e competências para isso. E não raro, né, Pablo Gasparim? A gente fala porque a gente sabe que isso acontece, né? Muitas vezes as pessoas que são determinadas, as pessoas que se autogerenciam, que elas vêm de uma cultura que fizeram com que elas se tornassem essas pessoas, quando elas fazem isso em determinados ambientes escolar, profissional, elas são mal vistas pelo ecossistema, não pela chefia, né? Pelo próprio ecossistema que, se tu faz, aí todo mundo vai ter que fazer, então se cria todo um movimento. Olha só, chegamos ao ponto de se criar um movimento entre pessoas para derrubar pessoas que são auto. Não quero dizer que todo lugar em que a pessoa é autogerenciável acontece isso, mas a gente sabe que também acontece isso. Vou né? falar do lado do empresário aqui, algo que é quase comum por ali, entende? A empresa tem um grupo no WhatsApp, onde tem o chefe que dá as orientações, que dá as dicas e tal, tudo, e depois os funcionários criam um outro para falar mal do chefe. Entende? E, eventualmente, algum colega que é aquele daquilo que tu falava, nessa configuração de uma pessoa responsável pelo que faz e que se entrega e que não se dobra a esse sistema de ter um ecossistema pejorativo, que fica o tempo todo depreciativo, o tempo todo enfiando a cabeça no contaminando, buraco. Minando, porque esse comportamento mina qualquer estrutura, entende? E também tem famílias assim. Vamos fazer um grupo 2 para não ter a tia tal, para não ter o fulano de tal, porque... Então, veja bem, é um comportamento tão complexo, e sociedade é isso, é tão complexa, sabe? Mas a gente passou milênios, talvez, tendo uma prioridade, que quem formava o indivíduo, as novas gerações, era a família. E hoje nós estamos num campo de uma grande incerteza disso. Nós estamos num período de transição, Beve e Gasparim, de que a sociedade, desde os anos 80, não, o pai e a mãe têm que ir para o mercado de trabalho, tem que trabalhar, e o filho, quem vai educar, é o colégio. Hoje tiraram a autonomia, tiraram a autoridade também do colégio. E aí há quem diga que, de repente, não, agora os militares vão ter que fazer isso. Não, agora vai ser o crime organizado que vai fazer isso. Não, agora vai ser a sociedade como? Porque a estrutura de coação, de sanções que a sociedade criou, que o do topo lá está o presídio, não... Tem gente hoje, Bebe, se sentindo orgulhoso porque foi preso. Porque eu, como preso, eu, como uma tornozeleira, estou pegando mais mulher do que você, que não tem tornozeleira. Essa foi uma conversa que eu vi num restaurante. E aí, como diz o Gasparim, como tu te sente ouvindo isso? Responde? Vira a mesa? Diz, não, a sociedade vai se normatizar depois? Não. Uma coisa é certa, a gente tá chegando aqui no finalzinho, vou permitir os fechamentos de vocês, mas não há dúvida de que nós, assim como temos coisas novas, né? Surgiu o ESG nas empresas, a gente vai dando nomes para situações que vão ficando mais complexas, né? Para tentar abraçar a complexidade da vida moderna. Uma coisa, não há dúvida que nós teremos que ter brigadas nas empresas. Tem a brigada de combate ao incêndio, né, nas empresas? A gente vai ter que ter a brigada de ética na empresa. A gente vai ter que ter, quem sabe, lá uma disciplina vinculada, uma costura na educação junto com filosofia, sociologia, que fale de ética, mas desde as idades mais iniciais, né, para começar a fazer uma costura ética dentro das escolas. As famílias terão que ter, quem sabe, lá o clube de mães com um encontro sobre ética, a UBS com um encontro sobre... Porque a gente perdeu o caminho da ética, né? Olha, não sei com que palavras eu vou dizer isso. Não, sabe por quê? Porque a gente abriu o ano do judiciário ontem, sei lá, e uma das grandes pautas do judiciário é criar a ética do Supremo. O Código de Ética do Supremo. Que deveria ser o... Entende? E quando você tem uma sociedade em que o elemento máximo de julgamento do país também tem que criar um código de ética. Gente, o código de ética, ele tem que ser... Não pode ser escrito. Porque ao ser escrito, você tem que ter uma brigada.
E certo? quem é que vai cuidar Que dele? fiscalize, né? Toda organização de família, igreja, o que for, tem que ter o seu elemento ético como é subjetivo, Patrimônio, né? mas é uma patrimônio. coisa assim que você, como indivíduo, não pode burlar isso. Agora, no momento que você tem que criar uma lei para assegurar isso, gente, a gente falhou em tudo. A gente falhou Mas em você tem tudo. dúvida que a gente não falhou, Pablo? Mas, não, por isso eu estou dizendo, a gente falou, eu não estou perguntando, eu Tô estou afirmando. A pergunta agora não é criar uma questão ética, é como restaurar uma sociedade em que a pessoa que entra na sociedade e que já está há muito tempo na sociedade saiba que aquilo é ético e não deve ser Que o feito. certo é certo e o errado é errado, né? Que é isso que a Sabe? gente tá falando. A gente tá hoje, Bebe, sabe o quê? Na sociedade da acusação. Eu faço, mas acuso o outro e grito bem alto para que os outros percebam e achem, e lutem, e escolham dizer que só você é que faz o mal. Mas eu também estou fazendo o mal. Certo? Então, que sociedade é essa? Mas é uma sociedade que saiu não se fala mais em fake news, né, que era uma palavra mágica até ontem, e se fala em narrativas hoje, mas Agora é instrumento. é instrumento, né? Mas assim, ó, lembrando, né, que a Agora é o pergunta, fechamento, tá, gente? a Beverly tem razão. Você é atingido, ou você vai ser atingido, tá? Lembrando, né, que quem fez um curso de venda e tal sabe disso. Então tem que criar mecanismo de proteção, tá, Beverly? Nós, seres humanos, para termos sucesso. E lembrar também que existe mecanismo, a própria iluminação, a pintura. Eu voltei agora de Las Vegas. Todos os cassinos não têm janela, exatamente para você não ter noção do tempo e o espaço. Então, a iluminação te diz muita coisa, o som, por exemplo, você vai no supermercado de tarde, o som é lento para você caminhar devagar, antes de fechar o supermercado, você bota um som maneira, aí o cara caminha mais rápido. Então, o seguinte, ó, nós somos conduzidos, tá? E o que o Pablo falou é uma coisa muito Feito manada. importante. Se a família não fez tal, a sociedade, não existe lacuna aberta, né? Alguém vai suprir essa lacuna. A mãe e o pai estão trabalhando fora, obrigado, por necessidade ou por status. Quem é que está cuidando dos nossos filhos? Era isso a minha colocação. Deixa Boa eu só- semana a todos. Obrigada, Gasparinho. Antes do Pablo fechar, só vou trazer dois ouvintes que, enfim, se manifestaram. Dona Anastácia, uma pessoa queridíssima aqui do programa, ela mora no bairro São Leopoldo. Ela ligou para cá, enquanto a gente estava falando, para dizer: olha, eu quero mandar um abraço para vocês aí do programa, porque eu estou gostando demais do tema de hoje, né? Tá agradecendo a presença de vocês. E a Obrigado. Paty Tomazini dizendo: nossa, que maravilhoso programa. Tudo se resume a excesso de escolhas, falta de limites em todos os âmbitos. Talvez se voltasse à educação moral e cívica, melhorasse um pouquinho, sugere ela. Com um horário por semana? Não sei, Paty, não sei. Veja bem, eu quero terminar o programa dizendo o seguinte, Bebe Gasparini e quem está nos ouvindo. Hoje, os pilares da sociedade, da religião, ao clube, às empresas, ao que for, se permitiram serem lideradas por pessoas que não têm compromisso com a sociedade. Obrigado. Terminou bombástico o Pablo hoje, né? Hoje o Pablo, nós começamos o Gasparim, que queria dar recado para o colega, o amigo lá, perdeu, e o Pablo que fechou fechando, né? Gostei. Bebe, coloque na mesa líder religioso com expressão no nosso país, líder das grandes empresas, líderes políticos do nosso país, Associações, né? coloca de qualquer coisa, pega ali 10 grandes pessoas que estão na mídia ali o tempo todo e que a gente vai dormir falando deles e acorda ouvindo deles e frita os ovos e vê que porcaria sai. Gente, vou fechar por aqui o programa. Ficam muitas perguntas neste programa. A ideia é reflexão sobre ele, né? Se você gostou, compartilha com as pessoas que você conhece. Abre conversas, isso aqui não é uma conversa fechada. Abre conversas sobre o tema, tá certo? Ele fica armazenado, disponível em vídeo.